Eu recebo muitas perguntas. Uma, em especial, eu destaquei hoje, nesse domingo que eu gravo, de repente você me assiste outro dia, mas a mensagem, a palavra é viva e eficaz para todos os dias, para todas as circunstâncias. Essa pergunta em especial é interessante para o dia de hoje, sobre como resistir, como se manter de pé, como permanecer servindo a Deus, fiel a Deus, diante das adversidades, das tribulações do tempo presente, da tribulação que virá. Como, Rafael, me encher do Espírito Santo em um mundo tão vazio e superficial? É bem interessante. É interessante essa pergunta e eu quero começar por um texto. E esse texto está no Evangelho de Jesus por João, no penúltimo capítulo, o capítulo 20, versículo 21 até o versículo 23. Por favor, leia comigo, você vai ver aí na tela agora, e diz assim: E Jesus disse outra vez, disse de novo: A paz esteja com vocês. Primeira coisa que Jesus faz no tempo de dificuldade, no tempo da tribulação, no tempo da angústia, ele põe as coisas na normalidade. Porque se ele é o príncipe da sua vida, se ele é o príncipe da paz, se ele é o senhor da sua vida, você não é mais movido pelas circunstâncias externas. Você é movido de acordo com que onde a sua alma está ancorada, onde a sua confiança está firmada, onde os seus olhos estão fixados. Lembra do salmista? O salmista diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde a pergunta: O meu socorro vem do Senhor. Ele está olhando para as montanhas, está lembrando da grandeza e do poder de Deus. E Jesus fez isso com os discípulos, num tempo de angústia, num tempo de sensação de finitude, de morte, de perseguição. Ele diz para os seus discípulos algumas vezes, 2 ou 3 vezes: Paz esteja convosco. Eu estou deixando a shalom com vocês, eu estou deixando algo que não é passageiro, eu estou deixando um estilo de vida para vocês. Eu estou deixando vocês debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Lembra do salmista? Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Então Jesus se apresenta no tempo da angústia, dizendo: eu continuo mesmo, as circunstâncias mudam, eu permaneço mesmo, porque não sou homem para mentir, tampouco filho do homem para voltar atrás no que prometi. E Jesus então dá para eles o que eles precisam em tempo de angústia. Você que está me assistindo, tudo que você precisa do Senhor neste tempo é paz. Paz para deitar e dormir o sono do justo, paz para ter clareza e lucidez mental para fazer negócios, paz para saber que o bem mais precioso é o legado na sua casa, paz para saber que o seu compromisso é com a eternidade, não é com esse tempo, paz para viver plenamente tudo que o Senhor tem para você, portanto, viver os seus propósitos. Aí Jesus continua: assim como o Pai me enviou. Aqui tem uma transferência de missão. Jesus delega para eles o que ele recebeu. Jesus falou o tempo inteiro, olha só, vamos ler mais um pouquinho. Assim como o Pai me enviou, eu agora também envio vocês. Jesus está dizendo nessa frase aqui: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele está dizendo: eu fui enviado pelo meu Pai. Jesus disse assim: ó, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu estou falando. Tudo que eu vi meu Pai fazer, eu estou fazendo. Meu Pai trabalha até o dia de hoje, eu trabalho também. Jesus veio fazer o seguinte: ele veio com clareza demonstrar que ele foi enviado pelo Pai. O Pai o enviou. Essa era a vontade do Pai e ele estava obedecendo o Pai. Por isso que o tempo inteiro ele só chamou Deus de Pai e só chamou Deus, o Pai de Deus, quando ele estava na cruz do Calvário, uma única vez. Quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Mas Jesus deixa claro que essa missão era dada pelo Pai. E agora essa missão que foi dada pelo Pai, pela fé em Jesus Cristo, nós agora assumimos a missão de Cristo. A palavra utilizada aqui, o Pai me enviou, agora eu também envio vocês. Essa palavra envio é a mesma conectada para apóstolo. Aqui Jesus está designando os discípulos, está graduando eles diante de Deus em sua missão. Agora vocês são enviados, vocês são apóstolos. Essa é a palavra adequada. Portanto, o apóstolo deve ser guiado com a missão que é dada do Pai para o Filho, do Filho
para os seus apóstolos. Assim como o Apocalipse é a visão de Deus dada a Jesus, Jesus transmite ao anjo, o anjo dá ao apóstolo, o apóstolo transmite à igreja, por todas as épocas. De igual modo, o Senhor recebeu a missão do Pai e agora o Senhor está transmitindo, não por intermédio de anjos, não por intermédio de profetas, não por uma visão, mas ele se manifestou ali e diante da paz. Agora eles têm clareza para entender o que o Senhor vai dizer. A missão que era minha, agora é de vocês. Deixa eu te falar uma coisa, a sua missão é muito séria, a minha missão é muito séria, né? E ele continua. Depois de ter dito isto, João vai relatar, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Vamos entender a ordem dessa frase. Jesus está dizendo, olha, eu estou entregando a vocês a coisa, o bem mais precioso que um homem pode ter, que é paz em seu coração. Sem a paz é a clareza de que você é guiado pelo Espírito de luz, você é guiado pelo Espírito de Deus. Por exemplo, o rei Saul, quando Deus retirou o seu espírito dele, ele não teve mais paz. E um espírito mal vinha atormentá-lo. E era necessário que Davi tocasse a sua harpa habilidosamente, Davi cheio do Espírito de Deus, tocasse a sua harpa para que Saul tivesse paz. A pior coisa é uma pessoa com dinheiro sem paz. Essa pessoa vai se suicidar. Ou vai mergulhar no mundo da prostituição, das drogas, vai destruir a sua própria família, vai trabalhar a vida inteira para enriquecer, depois vai usar o dinheiro para tentar recuperar tudo que ela perdeu, que era a paz. A pior coisa é uma pessoa sem pai, sem paz, é uma mãe sem paz. Ela não vai conduzir bem a sua casa, não vai criar bem os seus filhos, ela não vai ser a rainha da casa. A pior coisa é um filho sem paz. Demonstra que os pais estão irritando os seus filhos e tirando eles do caminho do Senhor. A melhor coisa que você pode ter é paz. Paz te dá clareza, te dá tranquilidade para você seguir ouvindo a Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho um sinal na minha vida toda vez que eu vou tomar uma decisão, se eu tiver paz, eu tenho clareza de que o Senhor está comigo, que o Senhor está comigo nessa jornada, que o Senhor está me abençoando. Eu não preciso, eu já aprendi que às vezes não vem um anjo de fogo, não vem uma voz, não tem um profeta, nada disso. Eu tenho um sinal para com Deus. A paz é o sinal de que Cristo governa a sua vida, mesmo em tempos difíceis, viu? Mesmo em guerras, à sua volta você tem paz. É um estado permanente no seu interior. E por causa desse estado de paz, agora eles têm o poder para exercer o novo chamado, que agora não são discípulos que imitam o mestre, agora são apóstolos enviados como se fossem o próprio mestre. Toda vez que um crente vai, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse indo. Essa é a ordem. Quando você está na sua faculdade, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando todo mundo vê ou quando ninguém vê, é como se o próprio Cristo estivesse ali. Essa é a missão de sermos mini-cristos, né? Por onde nós passarmos. E agora Jesus está delegando isso para eles. Vocês serão eu, mas somente poderão fazer o que eu faço cheios do Espírito Santo. Aqui está a resposta para a pergunta. Como manter-se de pé, como estar vigilante, como não cair, como resistir à tribulação, como resistir ao dia mau, como se manter de pé, como se manter cheio de Deus em um mundo tão vazio. Aqui está a resposta. Sendo cheio do Espírito Santo, sem isso você não resiste ao chamado de ser Cristo ao mundo que está em trevas. De fato, eu já vou continuar aqui, mas veja, o mundo caminha para a superficialidade e vocês são desafiados todos os dias. Nós somos encorajados pelo mundo a sermos superficiais, filhos superficiais, maridos superficiais, profissionais superficiais com a tecnologia, somos encorajados a sermos cantores superficiais, pastores superficiais, ministros superficiais, né? Relacionamentos superficiais. Somos encorajados, porque esse mundo vive de aparência, né? Esse mundo seduz você a coisas efêmeras, a coisas que para Deus não têm valor. Por exemplo, você abre a rede social e parece que a pessoa tem um casamento profundo, genuíno, e é só aparência, é só o frame, é só a foto, é só aquele take de 1 minuto para os Reels, é só uma experiência para a rede social, mas a vida está vazia, aquela pessoa está morta por dentro, ela não tem mais paz. Mas ali na rede social está tudo bem, né? Todo mundo é bonito, no Instagram só é feio no RG, não é verdade, pessoal? O que o Senhor está nos dizendo aqui é,
Nós somos encorajados a irmos onde as águas batem nos lombos. Nós somos encorajados a irmos onde as águas são mais profundas e as pescas são sobrenaturais, mas o desafio de viver pela fé é sempre um risco. Jesus está convidando os discípulos a saírem do lugar onde eles estavam, onde Jesus se apresentou, e a irem com paz, não temer mais a morte, a saber que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E vocês estão indo levando a minha shalom, vocês estão levando a minha paz, vocês estão levando a minha paz debaixo de um poder. Que poder é esse? É quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Se você ler, está aqui, recebam o Espírito Santo. Está bem aqui, recebam o Espírito Santo. Sempre que vocês perdoarem os pecados de alguém, Deus também perdoará esses pecados. Isso está ligado a se a pessoa ouvir a mensagem, receber a mensagem ou não, se ela rejeitar o Espírito de Deus ou não. Porém, se vocês não perdoarem esses pecados, Deus também não perdoará esses pecados. Bom, agora é interessante, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Isso não é uma antecipação de Atos 2 do Pentecoste. Isso aqui é um poder dado a Jesus, é uma dádiva dada a Jesus, àqueles que saem com a missão do apostolado. O apóstolo, ele cria. O apóstolo, ele cria, o evangelista alcança, né? Mas o apóstolo tem o poder de criar. O apóstolo, ele libera a palavra criativa de Deus, certo? Então aqui o Senhor está soprando sobre os discípulos, dando a eles uma dádiva, poder. Lembra que Sara era estéril? E a Bíblia diz então que Sara recebeu poder para gerar. Agora, essa palavra aqui, soprou sobre eles, o Espírito soprou. Jesus está resgatando as mesmas expressões, o mesmo verbo utilizado lá no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Deus, dando uma ordem ao Espírito, que o Espírito soprasse e fizesse os ossos reviverem. Aquele vale de ossos secos que está conectado a Israel, está conectado a um derramar do Espírito Santo no tempo do fim para a igreja, para os crentes, né? No último grande derramar, esse sopro que veio sobre o vale de ossos secos, revigorando aquele exército, é o mesmo sopro que Jesus está dizendo sobre eles, porque eles estão sentindo diante da morte, eles estão fracos, você que está se sentindo fraco diante da morte, se recebe esse sopro, essa dádiva do Espírito Santo, te devolvendo vida, poder e autoridade para se levantar como parte de um grande exército. Onde está conectado também esse sopro? Essa palavra está conectada ao Ruach HaKodesh, ao sopro santo de Deus, ao hálito de Deus, ao que vem de dentro de Deus, única e exclusivamente para a sua criação, que é o homem, que foi muito bom. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Quando Deus criou o homem, ele viu que era muito bom, porque saiu de dentro dele. Então agora o que Jesus faz, ao soprar sobre os discípulos, sobre os 10 discípulos, porque Tomé não estava naquele momento, chegou depois, sobre os 10 discípulos que estavam ali, os irmãos estavam ali, Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo, ou seja, o vale de osso seco agora recebe vida, vocês são um exército, vocês me representam onde vocês forem, estou substituindo aqui, estou delegando para vocês a mesma missão que foi minha, dada pelo Pai, eu entrego a vocês. Que responsabilidade, né, irmãos? E a outra coisa, Jesus faz o que o Pai fez no Gênesis, ele sopra o seu Espírito, dando ao homem poder para governar sobre o mundo, sobre os peixes, sobre as aves, poder de multiplicação, poder de prosperidade, de ser feliz em tudo que ele fizer, poder para gerar. Aqui a mesma autoridade que depois se confirma com Abraão, depois se confirma com Davi, as alianças, agora Jesus faz com os seus discípulos. Jesus veio sendo o sacerdote da nova aliança e ele escolhe os seus agora. A Bíblia diz, o Paulo vai falar que Jesus foi o último Adão, o último sacerdote da nova aliança. Então Jesus sopra, assim como o Pai soprou no Gênesis, dando vida a Adão. Agora Jesus dá vida aos seus discípulos. Que vida é essa? É o poder do Espírito para produzir vida, para criar vida, para gerar paz. Portanto, agora, este poder é dado a todo crente que crê em Jesus e cumpre o que o Senhor nos diz, inclusive no livro de Marcos: ide ao mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Hoje, quem não crê em Jesus já está condenado ao inferno. E cabe a você, dado este poder pelo Senhor, esse sopro do Senhor, resgatar da morte para a vida. Né? Perdoar os pecados anunciando a salvação. Como permanecer firme, como permanecer cheio do Espírito Santo em um mundo superficial, tendo
paz, tendo Cristo sendo o Senhor da sua vida e você sendo plenamente dependente dele. Leve essa missão com muita responsabilidade, porque ela é muito grande e ela é muito séria. Eu paro por aqui, que o Eterno te abençoe. Compartilhe essa meditação, essa mensagem. Reflita, acrescente aqui nos comentários também. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau, tchau.